tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, para mais uma semana de aula. Espero que todos possam aí estar muito bem, né? Cada um de vocês. E a gente segue, então, para a nossa aula 2 dessa semana, continuando na parte do capítulo 8, que tem referência, então, a esse estudo desse comportamento da atmosfera em si, ok? E na última aula, eu havia deixado para vocês aqui um exercício, né? E esse exercício a gente vai responder. Espero que vocês coloquem aí, anotem nos cadernos de vocês, né? Analise os gráficos a seguir. Extensão do buraco, então, na camada de ozônio em si. A gente tem o primeiro, né? Essa distribuição, então, em milhões de quilômetros quadrados, que a gente observa, né? Desde ali o período de julho até outubro. E aí a gente tem essa oscilação aqui, então, né? Referente de acordo com o gráfico. Então, a gente tem a extensão em relação a essa distribuição. O segundo gráfico vai apresentar para a gente, então, a concentração mínima de ozônio que nós podemos encontrar aí, né? E essa concentração mínima, ela também está distribuída em milhões de quilômetros quadrados, né? E a oscilação ali perante essa situação e os meses também, né, de distribuição. E aí vem as questões. De acordo com as informações dos gráficos, responda. Letra A. Qual é a relação entre a concentração de ozônio e a extensão do buraco da camada de ozônio? Existe uma relação que basicamente ela acaba ocorrendo ali de forma direta, ou ela é inversamente proporcional, ou ela não acaba não sendo nem proporcional quando se trata ali dessa distribuição dessa concentração e a extensão da camada de ozônio em si? Essa é a pergunta, né? B. Em que meses se manifesta a maior extensão do buraco da camada de ozônio? Quais são os meses que nós vamos entender aqui, então, que há essa maior manifestação em si? Então, nós temos aqui a resposta, né, da página daí do material de vocês, é o seguinte. Letra A. A relação entre a concentração do ozônio e a extensão do buraco da camada de ozônio é inversamente proporcional. Acaba ali não seguindo uma característica que segue uma sequência certinha, né? Ela acaba sendo inversamente proporcional. Se a gente analisar no gráfico aqui, de fato, ela acaba sendo inversamente proporcional, né? Em relação ali à extensão e também, né, em relação ali ao tamanho de toda essa extensão dessa camada de ozônio em si, tá? B. A partir da metade de agosto até o final de outubro, portanto, nós temos ali essa ocorrência, né? Entre os meses de agosto, setembro e outubro. É o período em que vai se manifestar de forma maior, então, essa ocorrência ali do questionamento, né? Que a gente tem ali. Em que meses se manifesta? Então, os meses são agosto, setembro e outubro ocorrendo com maior frequência, ok? Transcreva, então, esse exercício para o material de vocês, para os cadernos. Fechado, então? Seguimos. E aí, a gente dá continuidade. Na última aula, a gente parou nessa questão da circulação da atmosfera em si, né? A formação desses ventos, como é que ocorre. E aí, a gente tem, então, uma ocorrência da circulação geral da atmosfera. Nós sabemos, já estudamos também que ela possui várias camadas, né? Essas várias camadas, elas vão se comportar de certa forma, e com isso também tem a ocorrência, então, do comportamento dessa atmosfera, ok? A radiação solar, quando chega à Terra, aquece a superfície da região na qual incide. Nós já sabemos disso, né? E, por sua vez, repassa esse calor para a atmosfera em si. Quando aquecidas, as moléculas de ar se expandem e tornam-se aí mais leves, por isso tendem a subir, formando uma área então de baixa pressão, né? Então, quando a gente tem ali esse ar que ele acaba se aquecendo, essas moléculas elas acabam se agitando, a gente tem a formação então de um centro de baixa pressão. Devido à diferença de pressão, o ar mais denso, ou seja, o ar mais pesado, com menores temperaturas, se desloca para as áreas de alta pressão, formando os ventos. Então, o que esse trecho aqui quer dizer para a gente, né? Áreas com temperaturas mais amenas, elas vão se concentrar, então, em um centro ali de alta pressão, né? E áreas onde a temperatura ela é mais aquecida, então nós vamos ter ali a formação de um centro de baixa pressão em si, formando então a ocorrência desses ventos, né? E isso tem
ligação direta aí com o comportamento da nossa atmosfera e que vai refletir diretamente na nossa superfície. É muito comum a gente escutar, por exemplo, nos jornais, quando a gente tem ali aquela parte que fala sobre a meteorologia em si, um centro de baixa pressão atingiu o continente, um centro de alta pressão foi formado durante o oceano e está atingindo, então, a superfície, né? E aí a gente tem, então, toda essa compreensão de como é que ela se forma, né? E aí, então, como é que se forma o vento, essa formação do vento em si? Nós temos esse ar frio, né? Ele acaba ali descendo, né? Boa parte desse frio aqui está relacionado, desse ar frio, perdão, está relacionado diretamente ao oceano, né? O ar frio, ele é puxado para onde? Em direção ao continente, a gente vê essa representação aqui do continente em si. Esse ar no continente, ele vai se aquecer, né? Ele se aquecendo, nós temos ali, então, a subida desse ar. E aí ele entra em contato, então, novamente ali com o fluxo de ar quente, né? E que traz novamente essa característica desse ar frio, essa transição desse fluxo do ar quente para o ar frio em si. E aí a gente tem, então, a formação do vento. Então, para quem sempre teve um questionamento aí, né? De como é que o vento se forma, ele vai se formar, então, a partir dessas características, certo? Importante a gente compreender. E nós temos, então, um comportamento, é chamado um comportamento do padrão da circulação atmosférica em si, né? Temos ali essa atmosfera funcionando, né, de certa forma ali de algum jeito, que vai influenciar por todos os outros continentes também, né? E aqui nós temos, por exemplo, essas células, certo? Essas células que estão em torno aí do nosso globo, elas são chamadas de célula polar, né? Tanto ao norte quanto ao sul a gente tem essa formação. Nós temos aqui, por exemplo, né, essa parte central do nosso globo, que a gente conhece aí, né, basicamente como zonas que são tropicais, quando são relacionadas aí à formação dos climas, por exemplo, a definição dos climas, né? E aqui ela vai formar, então, para a gente uma zona de convergência intertropical. Nem a gente observa, né, nessa parte todinha aqui, é uma zona de convergência intertropical, ok? Nessas áreas próximas aqui, né, à linha do Equador, nós temos, então, a formação das células de Hadley, né, presentes aqui, e um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul, que vai depender da latitude em si, nós temos a formação, então, das células de ferro, né, presente aqui para a gente, e nós temos a formação desses ventos alísios, então, eles recebem o nome aí desses ventos alísios. Veja que a gente tem a direção aqui no hemisfério sul, né, nessa parte central, a gente tem como se elas estivessem se encontrando aqui, no hemisfério norte também a mesma situação, né? E a disposição ali das setinhas. Quem transformou ou quem aí criou esse padrão de circulação de atmosfera, né? Nós temos o IOAD, né? O IOAD foi o autor aí responsável por organizar, então, toda essa estrutura, né? Importante a gente destacar que as distâncias e as proporções são ilustrativas, não correspondendo, então, ao real, né? Obviamente, não dá para a gente separar o vento ali, cada um na sua localidade em si. Aqui a gente faz uma representação de como é que ela pode acontecer, né? Isso quando se trata ali, por exemplo, das questões das distâncias, das questões da proporção em si, certo? Seguimos, então, né? O processo explicado anteriormente pode ser encontrado em escala local, regional ou global, certo? Na escala global em si, a curvatura da Terra e a latitude interferem na quantidade da radiação solar que atinge a superfície do planeta. Devido ao ângulo de incidência, a radiação solar é máxima na linha equatorial, nós sabemos disso, né? Que essa radiação solar ela acaba sendo máxima ali, basicamente nessa linha equatorial, e que cresce em direção aos polos, né? Diante desse contexto, há uma circulação, a transferência de calor entre as regiões equatorial e as polares da Terra, ou seja, entre as baixas e altas latitudes. O que a gente pode afirmar aqui? Que nós temos sim, né, todo esse contexto ali da circulação geral da atmosfera e essa troca de calor entre essas regiões. A parte equatorial, juntamente então com as áreas polares, né? Ou seja, definindo das baixas e altas latitudes, ok? Devido à maior quantidade de radiação solar recebida,
O ar equatorial se aquece, né? Esse ar equatorial ele acaba se aquecendo, né? Recebe maior incidência solar, gerando então uma zona de baixa pressão atmosférica, né? Nós já mencionamos isso anteriormente também. Em contrapartida, as áreas situadas nas latitudes de 30 graus ao norte e 30 graus ao sul possuem menor temperatura que a equatorial, ou seja, maior pressão atmosférica, né? O que é diferente ali daquilo que nós acabamos de mencionar, né? Nessas áreas que a gente vai encontrar, por exemplo, na área equatorial. Esse desequilíbrio resulta no deslocamento do ar, surgindo os ventos alísios, os quais são os mais resfriados que convergem em direção, então, à linha do Equador, né? Então, nós temos esse desequilíbrio ele vai resultar em um deslocamento de ar que vai proporcionar o surgimento, então, desses ventos alísios. Então, o encontro, né, dessas áreas de baixa pressão com essas áreas de alta pressão vai dar essas características que elas vão converger ali em direção à linha do Equador. Para quem não lembra, né? Então, nós temos essas áreas de formação aqui desses ventos alísios em si, né? Centros de baixa pressão e centros de alta pressão ali se convergendo e proporcionando, então, esse surgimento, né? E aí nós temos aqui, continuação, todo esse texto aí da apostila de vocês, ok? Forma-se assim uma diferença de pressão atmosférica entre as regiões subtropicais, zonas de alta pressão em si, então as regiões de zonas, né, subtropicais, a gente tem então uma zona de alta pressão, ou anticiclonal, que ela também pode ser chamada assim. E a região equatorial é conhecida, então, como uma zona de baixa pressão ou ciclonal, que aparece ali para a gente. A área onde os ventos alísios são encontrados é chamada, então, de zona de convergência intertropical. Lembra dela? Então, aqui a gente tem zona de convergência intertropical. Essa área onde esses ventos alísios se encontram, ela é conhecida, então, de zona de convergência intertropical, que nós temos aqui, então, as ECIT, né? Ou zonas de calmarias equatoriais. A convergência desses ventos para as baixas latitudes carrega, então, umidade, contribuindo para a formação de frequentes chuvas nas regiões por onde passa a linha do Equador. Então, as áreas que têm ali as proximidades em relação à linha do Equador são as áreas que nós vamos encontrar com maior intensidade de chuva por conta de estar presente, então, nessa zona de convergência intertropical em si, tá? Essa circulação que ocorre na atmosfera entre as latitudes 0 e 30 graus é denominada, então, de célula de Hadley, né? Então, a gente tem aqui entre 0, né? 0 a 30 graus ao norte, 0 a 30 graus ao sul, a formação, então, dessas células de Hadley que aparece aqui pra gente, certo? As diferenças de pressão da atmosfera entre as latitudes 30 e 60 graus e entre 30 e 90 graus nos polos formam tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul as células de Ferrel, né? Acompanhadas então das células polares em si, completando o sistema de circulação geral da atmosfera em virtude da rotação da Terra e do consequente da força de Coriolis também, né, em geral, os ventos sofrem desvios no sentido horário, né, no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. O que esse trecho está querendo ali afirmar para a gente, né? Esses ventos, obviamente, eles vão sofrer desvios, né? E no sentido horário, esse vento ele vai estar ali formando no sentido horário no hemisfério norte e no hemisfério sul, a formação então no sentido anti-horário em si, né? Então nós temos essas características e aonde estão ali localizadas, né? Basicamente essa formação das células de ferro e as polares em si, né? A localidade de ocorrência entre 30 e 60 graus, né? Posteriormente, nós temos, então, 60 e 90 graus, que está presente ali nos polos, como característica de representação em si, né? Os ventos e a distribuição da umidade. Obviamente, esse vento, essa circulação geral, ela vai contribuir, então, para essa distribuição dessa umidade em si, tá? A circulação dos ventos e das massas de ar resulta
na ocorrência de elevadas pluviosidades na região equatorial, como nós já mencionamos, né? Nessa região de baixa pressão atmosférica, as chuvas são frequentemente torrenciais, de curta duração e praticamente diárias. Pela mesma razão, as regiões do globo onde partem os ventos alísios e as massas de ar, áreas próximas ali ao Trópico de Câncer e também do Trópico de Capricórnio, nas latitudes entre 30 norte e 30 sul, são frequentemente mais áridas e abrigam a maior parte dos desertos da Terra. Então, se a gente analisar essa faixa entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio, nós estamos falando de uma latitude que ela pega de 0 a 30 graus ao norte, de 0 a 30 graus ao sul, nós vamos encontrar, sim, regiões mais áridas do nosso planeta, em consequência ali, a concentração desses maiores desertos, né? E aí tem um mapa para vocês, ali na apostila de vocês, que vocês vão conseguir ali conferir neste mapa, né? A presença de densas e úmidas florestas equatoriais na zona intertropical, e de maioria dos desertos ali e áreas secas, né, situadas sobretudo ali próximas dos trópicos ou próximo a eles, ok? Só para a gente finalizar, a gente vai falar ali um pouquinho dessas massas de ar. Massas de ar são porções de atmosfera que possuem características específicas conforme a região da Terra em que ela foi formada. Por exemplo, em geral, as regiões desérticas formam massas de ar secas e as áreas florestais, elas vão formar, então, essas massas de ar com característica úmida, ok? Paramos aqui, então, neste conceito de massas de ar e daremos continuidade na nossa próxima aula, tá? Abração para vocês, espero que todos estejam bem, né? E a gente continua em breve, então, com as nossas atividades em si, e a gente vai ali conversando, ok? Muito obrigada, abração, até breve.